Matheus França, seja bem-vindo ao Café PT. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui no Café PT, conversando com o nosso partido e tomando um café, batendo um bom papo. Uma satisfação. Você é secretário de comunicação do PT do Piauí e também é secretário da Juventude do PT do Piauí, né? Então é secretário em dose dupla. Num dos estados que tem a maior aprovação, que o presidente Lula tem a maior aprovação, que o presidente Lula teve o maior número de votos também durante as eleições e tende a ser também durante as próximas eleições, que é o que a gente espera, né? Então é uma responsabilidade grande também, né, Matheus? O estado mais petista do Brasil é o Piauí, sem querer criar questão com os demais. Eu acho que isso é uma autoestima para a gente, né? Um incentivo para que a gente possa continuar fazendo política e fazendo política com qualidade. Esse é o papel fundamental do PT. Então, estar na direção do PT do Piauí como secretário de comunicação, tarefa que estou assumindo, e como secretário de Juventude, tarefa que eu estou encerrando, nós estamos em processo de congresso. É uma alegria, uma honra e uma grande satisfação ajudar a organizar o partido, ajudar a animar a militância, ajudar a pautar e construir as prioridades para o Estado, mas também de maneira geral para o país, que é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Você assumiu recentemente, né, as duas secretarias, Secretaria de Comunicação e de Juventude, num período que precede as eleições de 2026 e assumindo um papel importantíssimo, que é justamente a questão da comunicação e durante um período eleitoral, que é o que a gente vai enfrentar no ano que vem. O que você espera realmente, os principais desafios, né, que a gente vive num mundo hoje de redes sociais, enfrentando aí diariamente fake news, né? É o que a gente tem visto aí todos os dias. Como que você se vê justamente tendo que assumir, né, essa liderança durante esse período? É um grande desafio, porque nós precisamos, essa é uma avaliação que a gente faz, comunicar e comunicar bem. Como é que o PT irá conseguir falar para a militância? Esse é, na minha opinião, o maior desafio. Sim. Porque a gente precisa comunicar para o povo o partido que mudou a vida das pessoas. Então a gente precisa falar uma linguagem, né, que consiga alcançar essas pessoas, que é as pessoas para a qual dá sentido ao partido. Não tem sentido a gente estar organizado no PT, aliás, não tem sentido o Partido dos Trabalhadores sem essas pessoas que a gente precisa comunicar e comunicar melhor e comunicar bem. Essas pessoas que fazem a diferença. Claro. Então, quando a gente fala que a gente governa para o povo do Brasil, para a classe trabalhadora, é justamente desse povo que nós estamos falando. Então, eu chego na Secretaria de Comunicação do PT do Piauí com essa tarefa. A tarefa de utilizar das ferramentas de comunicação atuais, novas, modernas, diferentes da que a gente está habituado, para usar dessas ferramentas como forma de alcançar esse tipo de pessoa, que são as pessoas que de fato são a base do país e é para elas que a gente existe. Você é uma pessoa jovem, né? Certamente está bastante antenado aí nas tendências das redes sociais, do meio digital, da internet como um todo. E esses dias, nos últimos dias, você veio aqui em Brasília participar também do PTEC, né? Que é o seminário aí que justamente prepara a militância, né, para o ambiente digital, também para justamente esse período que a gente vai enfrentar no ano que vem, que é o período eleitoral. Como foi a sua participação aqui esses dias e o que levar de novo, né, para a comunicação no Piauí? Então, o seminário PTEC, ele demonstra uma preocupação do PT em estar atualizado com as ferramentas que está conectando o mundo. Então, o seminário reúne as gigantes da comunicação, da tecnologia, as Big Techs,
para que a gente possa chamar para a mesa para construir um diálogo transparente, franco e direto. Primeiro, para a gente entender qual é a dinâmica dessas ferramentas. Certo. Como é que essas ferramentas na prática funcionam. Como é que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, a Google, como é que essas grandes ferramentas de comunicação funcionam. Porque a gente precisa compreender essas ferramentas para a gente conseguir usá-las da melhor forma. Sim. Porque o nosso desafio é, além de conseguir utilizar essas ferramentas, é a gente combater as fake news. E combater as fake news é falar a verdade. Então, como é que a gente consegue, de maneira rápida, prática e simplificada, falar com o povo, alcançar o povo com a verdade? A gente precisa fazer esse esforço hercúleo da direção do nacional do PT, das direções estaduais, das direções municipais, da militância, que é uma militância orgânica, que é quem de fato constrói a comunicação na base. Isso. Compreender como é que a gente pode se utilizar dessas ferramentas para que a gente possa construir uma comunicação interligada que esteja comunicando o partido, o governo, as gestões estaduais, os mandatos, os diretórios e, sobretudo, como é que a gente está compreendendo essa dinâmica de sociedade, como é que a gente está se organizando enquanto Partido dos Trabalhadores. Você falou um ponto importante que é a atuação da militância, né, para a comunicação. E de que forma que a pessoa que é militante do PT, que está nos assistindo, né, que acompanhando aqui o Café PT, pode se engajar justamente no meio digital, né? Porque é importante ter a militância nas ruas, ter a militância nas urnas, mas é também importante ter essa presença da militância no meio digital, né? Olha, no Piauí nós estamos adotando 2 linhas de prioridade de trabalho. Primeiro, a gente vai organizar as redes. Certo. Que são essas ferramentas que a gente se aprofundou mais no seminário PETEC. E nós vamos organizar uma rede de comunicadores populares. Essa rede é que vai, a partir do conteúdo orgânico da realidade dessas pessoas, comunicar o PT do Piauí. Certo. Então, a gente está pensando como qual será o melhor método para a gente definir como trabalho dessa rede de comunicadores populares, mas em síntese, a ideia é que a gente possa reunir nas regionais do PT, que lá a gente se organiza por regionais, né? Então são conjuntos de cidades, né? Porque o PT do Piauí está universalizado. Então hoje nós temos PT nos 224 municípios do estado. Então, como é que aquele comunicadora popular, na sua realidade, consegue produzir conteúdo? Sim. E como é que a gente, com a direção estadual do PT, impulsiona esse conteúdo? Então, a gente tem apostado nisso, a gente tem acreditado na ideia e a gente vai colocar na prática. Então, a gente precisa conseguir organizar essa militância virtual. Sim. Né? Porque é uma militância que tem disposição, é uma militância que está engajada no partido, logo, ela é uma militância de causa, ela é uma militância de compreensão, ela compreende a dinâmica da sociedade, mas a gente precisa orientar, instruir, organizar essa galera em rede para que a gente possa fazer uma comunicação melhor e mais eficiente. Então, a gente está otimistas, estamos alegres, e a gente acredita muito que será uma experiência não só de resultado para o Piauí, mas será uma experiência de resultado para o PT nacional. Um dos desafios que a gente enfrenta, né, principalmente durante o período eleitoral, é justamente a questão das fake news, né? As redes sociais são bombardeadas por fake news que vêm de todos os lados, principalmente da extrema-direita, né? Dos militantes da extrema-direita que fabricam aí fake news em larga escala, inclusive. Como enfrentar essa questão das fake news? Né? De que forma que as pessoas em casa também podem colaborar até mesmo para não repassar essas fake news? A gente precisa falar simples e rápido. Acho que a nossa rede de comunicação precisa funcionar ao ponto da gente identificar essas fake news, conseguir falar de forma simples e conseguir falar de forma imediata.
se combate mentira com verdade, como eu falei. Exato. Então a gente precisa ter essa compreensão organizada de como é que funciona a dinâmica das redes sociais. Uhum. Então a gente precisa conseguir acumular politicamente que essa deve ser uma prioridade do partido, mas mais que isso, nós precisamos conseguir organizar essa militância virtual para que a gente possa responder de forma simples e rápida. Inclusive, Matheus, você falou que o Piauí é um dos estados, é o estado que é mais lulista, né? É o estado mais petista do Brasil. Mais petista do Brasil e, consequentemente, mais lulista. E a gente também, mais uma vez, falando das eleições de 2026, é importante manter isso também, né? É importante manter o Piauí realmente ali ligado nas pautas progressistas, nas pautas que o PT tem apresentado realmente, e de que forma que a comunicação ela também pode exercer esse papel, né? De manter realmente o Piauí como sendo o estado mais petista. A nossa energia ela está na militância, então logo nós acreditamos muito na campanha de rua. Uhum. E aí talvez essa seja a principal questão que a gente precisa aprimorar para as eleições de 2026. Nós precisamos entender que o mundo está globalizado. Isso. A dinâmica da sociedade ela está conectada em rede. Uhum. Essa é a dinâmica da nova sociedade. E nós precisamos estar inseridos nessa realidade. Então, eu vejo que o PT tem essa preocupação, né? Nós estamos se dedicando muito para que a gente consiga definir uma estratégia que seja de resultados para as eleições, mas a gente precisa entrar nessa vibe, como a gente costuma falar, para que a gente possa transformar as experiências das redes sociais em resultado político. Uhum. A gente precisa se utilizar melhor das ferramentas, principalmente na produção de conteúdo. E, na maioria das vezes, nem sempre precisa ser uma produção elaborada, isso. Uma produção de estúdio, uma produção roteirizada. A gente também precisa investir em produções orgânicas, em produções autênticas, que nasce ali da realidade de cada conjuntura. Uhum. Então a gente precisa apostar e acreditar muito nisso, que as nossas candidaturas precisam estar conectadas em rede, uma rede que o PT precisa coordenar. Perfeito. E que essas candidaturas também precisam compreender que a gente é a principal ferramenta da comunicação. A principal ferramenta da comunicação somos nós. A gente precisa explorar isso melhor e a gente precisa fazer disso um motor dentro das disputas eleitorais. O Piauí ele é uma experiência, um laboratório exitoso, né? Nós estamos governando o Estado há 6 eleições, né? Vamos agora... A que você atribui isso? Realmente o povo do Piauí ele é grato ao que o presidente Lula já fez, a presidenta Dilma também já fez ao Estado? Tem a ver também justamente com as campanhas que o PT tem desenvolvido no Estado do Piauí? A que você atribui realmente esse sucesso a gente conseguiu assimilar muito bem a transformação que o Estado do Piauí passou. Uhum. Então, por consequência, o Estado do Piauí é um Estado grato. Perfeito. Porque a gente tem uma realidade de Estado antes de 2002 e depois de 2002. Isso é bem evidente. E quando a gente transforma a vida das pessoas, é inevitável que as pessoas não reconheçam isso, mesmo que elas neguem. Uhum. Né? Então, o Estado do Piauí reconhece a transformação que o Estado passou e a gente, nos últimos anos, se dedicou em muito trabalho, né? Casado com as gestões petistas do governo federal, para fazer um trabalho mesmo que fosse, de fato, um trabalho que alcançasse a vida do povo. E a gente conseguiu fazer um PT forte a partir disso, um PT atuante, um PT que consegue definir e pautar a sua estratégia a partir dessa correlação de força que a gente tem construído no Estado, né? Um Estado que teve a vida transformada pelo Partido dos Trabalhadores, mas também que tem no trabalho a prioridade de continuar governando. Não é fácil.
Com certeza. A gente chegar ao 6º mandato de governo, a gente chega com algumas rusgas, com alguns cansaços, com algumas dificuldades da dinâmica diária mesmo da política. Mas isso, para a gente, tem sido motor para que a gente possa continuar fazendo e fazendo melhor cada gestão mais. Então, a gente está há 6 mandatos no governo, a gente está hoje no Senado Federal, o ministro Wellington Dias, que está licenciado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós temos 4 deputados federais de 10, portanto 40% da bancada. Nós temos 12 deputados estaduais, com a possibilidade de em 2026 chegarmos a 15, 50% da bancada estadual. Então a gente conseguiu dar a liga, como a gente chama, né? A gente conseguiu construir essa liga e essa liga tem dado resultado positivo para a vida do povo do estado do Piauí. Com certeza. E a gente acompanha, né, vê que vários outros estados, principalmente da região Nordeste, também seguem nessa mesma linha, né, de gratidão a tudo que foi feito realmente por esses estados durante esses períodos. Agora, Matheus, além de secretário de comunicação do PT do Piauí, você também é secretário da Juventude também do PT do Piauí. Como é possível associar, né, conciliar essas duas agendas, porque são duas agendas importantes, apesar de que eu acredito que as pautas, né, principalmente de comunicação, têm muito a ver com o que a juventude também prega, dissemina no estado do Piauí, né? Mas como que tem sido realmente esse trabalho? E aí eu já engato com uma outra pergunta também, né? De que forma que você vê a participação dos jovens do Piauí nas eleições de 2026? Na verdade, eu estou concluindo a minha missão na juventude. A gente está realizando o congresso, né? Então a gente está nas etapas municipais, vai acontecer a etapa estadual, onde eu vou fazer a minha transição, e a posterior acontecerá o congresso nacional. Perfeito. Mas a gente mantém a prioridade da juventude como o centro de transformação e da transição geracional. Para o PT, a transição geracional ela não deve ser um critério, ela deve ser uma prioridade. Portanto, a gente só vai conseguir continuar incentivando mais candidaturas jovens e mais jovens na política se a gente reconhecer o jovem como sujeito do presente, mas também como uma prioridade na disputa da política e do orçamento. A gente não consegue, nessa lógica de sistema eleitoral atual, fazer uma disputa justa. E isso acaba desmotivando a juventude no interesse pela política, né? Sem contar nessa polaridade que se instalou no país, né? Que acaba colocando a juventude como um polo de divergência, mas também como um polo de disputa ideológica. Claro que isso acaba engajando, mas isso também acaba distanciando muitos jovens da política. Então a gente precisa, e a gente tem buscado fazer isso no estado do Piauí, priorizar o jovem nos espaços de poder, e aí no partido e nas gestões, mas a gente também precisa priorizar o jovem nas concepções da formatação das chapas. E isso também está diretamente ligado ao orçamento. A gente precisa disputar fundo partidário, a gente precisa disputar prioridade para a juventude. E sobre justamente o interesse, né, dos jovens hoje na política, quando a gente faz um paralelo em relação a anos anteriores para o que a gente vive hoje, você acha que os jovens hoje eles estão mais engajados, eles procuram mais se informar sobre política em relação ao que a gente via alguns anos atrás, por exemplo? Sem querer datar realmente, mas só fazendo uma comparação. A gente tem que falar de comunicação. Talvez eu acho que o método esteja se alterando ao longo do tempo. Hoje as pessoas elas utilizam de ferramentas mais práticas e ferramentas mais simples para fazer um ativismo, seja lá de qual causa. Esse é o campo de guerra das redes sociais. Esse é o campo privilegiado da disputa política nas redes.
A gente precisa compreender que um meme, um card, uma fala solta, às vezes até vazia, ela circula muito mais do que discursos elaborados, textos, propostas mais densas. Sim. É essa dualidade que a gente precisa compreender melhor e é nessa dualidade que a gente precisa atuar. Talvez a juventude não esteja tão engajada nos partidos, nos sindicatos, nas associações. Talvez a juventude não esteja mais tão engajada nas ruas, mas a juventude continua debatendo política, porque a juventude continua debatendo sociedade. Perfeito. E talvez, como eu disse, a rede social é esse campo de privilégio das disputas das juventudes. Disputas políticas, ideológicas, concepções de N fatores. Então a gente precisa entender isso. A comunicação ela precisa perpassar por essas realidades e precisa construir uma estratégia que seja objetiva e direcionada. A gente precisa entender os nichos que estão sendo construídos no mundo virtual e como é que a gente consegue conectar isso e como é que a gente consegue comunicar isso. Essa é uma nova realidade que a gente precisa compreender para a gente conseguir incidir de maneira positiva nessa realidade. É uma realidade que está constantemente se transformando, constantemente mudando, né? Por isso que é preciso estar sempre antenado a essas mudanças para fazer atualizações constantes também em relação a isso. Essas são as vibes. Exato. São o que a gente conhece por ciclos. É a vibe do momento. Isso. São coisas que vão surgindo, são coisas que vão se perdendo e a sociedade vai se alterando a partir delas. Nós passamos por uma realidade de isolamento social, uma triste realidade de pandemia, que nos levou a construir uma relação com as lives. Foi o grande sucesso daquele momento nas redes. Era o que mais engajava naquele momento. Hoje, a gente não vê mais isso como uma prioridade do usuário das redes sociais. Então, são vibes que vão se alterando ao longo do tempo e a gente vai se adequando e vai também transformando essas realidades, vai participando delas de algum modo. Então, a gente precisa ir entrando na vibe, como eu tenho dito. A gente precisa ir compreendendo o que está acontecendo e a gente precisa ir construindo as nossas estratégias a partir do que está em alta. Com certeza, Matheus. Obrigado demais aqui pela Nossa, passou rápido. Passou rapidíssimo, mas antes de terminar, eu queria deixar o espaço aberto aqui para você falar diretamente com a militância do Piauí, né, para o secretário de Comunicação e Juventude do Piauí, poder falar diretamente com a militância, tá? Então o espaço é seu, fica à vontade para mandar o recado aí para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, né, a TVPT, de poder transmitir de algum modo algum conteúdo para a nossa militância que acompanha as nossas redes. É uma satisfação estar aqui, é uma satisfação dedicar parte da minha vida e do meu tempo à construção desse partido. O PT só é o PT porque a gente tem uma militância que acredita na nossa causa. Acho que o que diferencia a gente de qualquer outro partido é porque nós somos um partido de causas. E essas causas, elas nos movimentam. E esse movimento nos leva a dedicar a nossa vida à construção desse partido. Então, eu sou muito feliz e honrado por poder hoje estar na comunicação do PT, na juventude do PT, dando a minha contribuição a esse partido que mudou minha vida. Eu tenho uma compreensão de que o que eu faço hoje, como dirigente partidário, como militante, é uma retribuição da transformação de vida que eu tive transformada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Então, muito feliz de estar aqui nesse espaço, muito feliz de falar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais sobre estes e outros assuntos. Com certeza, o espaço segue aberto aqui, inclusive, obrigado. Viu? Pode trazer pautas aqui para a gente poder conversar também. Mais uma vez, agradeço por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Esse foi o Matheus França, né, secretário de Comunicação e também da Juventude do PT. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo conversar com a gente.